Olá pessoal, muito boa tarde, professor Romilson. E como havia combinado na nossa última aula, eu vou gravar esse vídeo com os conteúdos que vocês têm que estudar para a próxima prova. E não esquecer, junto com esse vídeo, eu vou mandar logo embaixo o PDF dele para você estudar para a nossa prova, que é sexta-feira que vem. Então se liga na aula, preste atenção e vamos lá para que vocês possam ter uma nota boa na avaliação e ir para o próximo estágio, com certeza, ó, bem melhor. Então, vamos começar agora. Vai cair apenas a lição 7, né? Que é o título We Had a Great Time. Tivemos um ótimo momento ou nos divertimos muito. Então aqui vocês podem analisar que vocês vão achar, só um momento, vão achar aqui o quê? Alguns verbos de ações. E claro, aqui o texto ele fala sobre o passado. Então a gente já estudou que o passado eles têm dois tipos. É o passado regular e o passado irregular. Os regulares você já sabe, é aqueles que eles recebem o ED. Já os irregulares você tem que saber qual é the second form, a segunda forma dele. Por exemplo, você tem o verbo aí, o verbo ler. O verbo ler, ele é um verbo irregular. Então, se você colocar um ED nele, tá errado. Então, ele é o próprio presente e passado. Por quê? Ele é read e o seu passado é read, mas escreve do mesmo jeito. E o watch, ele é o verbo regular. Então, é só acrescentar ED. Watched. Watch the TV. Assistiu, assistia a TV. Então, é só vocês analisarem. Cada verbo tem sua particularidade. E para os irregulares, você tem que aprender uma lista. É claro que na nossa avaliação, na nossa atividade, só vai cair apenas a lista que tiver na unidade. Tá certo? Então aí é o passado. Então vocês têm aqui, ó, spend time with family, passar tempo com a família. Temos play football, play soccer, play sport, jogar, né? Praticar esporte e assim vai. Go to the gym, ir à academia. Use the computer, usar o computador. Então, para você colocar esses verbos aqui, que vocês estão vendo aí, no número 1, snapshot, para vocês usarem no passado, é só fazer isso. Se ele é regular, é D nele. Se não for, tem que acrescentar, tá certo? Continuando aqui, aí nessa parte aqui do número 3, o que é que nós temos aí? A estrutura dele para perguntar e negar. Como eles são verbos de ações, pessoal, eles não podem, esses verbos, que a gente viu agora há pouco, ele não pode inverter. Você tem que usar o did para o passado. Tá ok? Então tem que lembrar disso. Utilizou o did para colocar na pergunta ou na negação. E lembrando, quando você coloca o did, o verbo estava no passado, né? O verbo da ação recebeu ED, virou outra palavra, mas quando o did chega, ele volta ao normal. Ele volta ao normal. Tem que lembrar disso, tá certo? Então dá uma analisada nesse quadro para vocês treinarem, tá bom? Não se esqueça disso, tá bom? E aqui está ao lado o verbo, aqui está do lado o verbo que são regulares e irregulares. Veja que o do, ele vai virar o did. O drive, ele vai virar drove. O have vai virar had. O go vai virar o went e assim sucessivamente. Então, vocês têm que aprender ele no presente e ele no passado. Veja que o de cima são regulares, só foi acrescentado ed. Work, worked e assim sucessivamente. É só prestar atenção que dá para desenrolar. Beleza? Continuando aqui. Outra questão aqui que vai estar na nossa avaliação é o to be, só que no passado. A gente aprendeu tanto to be, I am, you are, he is, só que agora você vai aprender o quê? I was, you were. Agora aqui é diferente. Se ele é o verbo to be, ele já é o quê, pessoal? Auxiliar. Se ele é auxiliar, então ele não vai precisar do did, que é usado lá para perguntar e negar com os verbos de ações. O verbo to be não é verbo de ação, então ele não pode receber o did. Ah, você quer perguntar? She was, ela era. Was she? Ela era. I was, eu era, eu estava. Was I? Eu estava. E assim sucessivamente. Então é fácil com o to be. Coloca o not na frente, tá certo? E tá tudo beleza. Então, lembrando, se eu dissesse I am, qual é o passado? I was. She is, qual é o passado? She was. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos lá. O outro assunto que a gente abordou também,
está aqui, ó, falando sobre vizinhança na lição 8. What's your neighborhood like? E aí? Como é que é a sua vizinhança, o seu bairro? Então veja, isso eu já falei no básico 1, no básico 2, que quando nós temos o what, né? Aí na pergunta onde tem o número 8, tem o what, e você usa o verbo to be, que está aí abreviado, e o like no final, nesse caso, ele não é gostar. Ele está perguntando de característica. What is like? Como é? What are you like? Como você é? Então, cuidado, não confunda. Se fosse para perguntar se você gosta, eu usava o do e das, porque like é um verbo de ação, sentimento. Beleza? Ele não é um verbo to be. Então, nesse caso, ele tem que ter do e das para perguntar. Só que aqui, ele não está como gostar. Ele está como característica. Se alguém perguntar para você, você diz assim para alguém, né? Ei, eu perdi meu lápis. Aí o cara fala, ei, what is your pencil like? Você gosta do seu lápis? Ele está perguntando, como é que é seu lápis? É preto, ele é simples, e assim vai, é característica. Cuidado, beleza? E aqui você vai ter que estudar localidades. Ou seja, você tem que saber localidades, estudar isso aí. Por exemplo, o que é no número 1zinho, do 1 tem assim, ó, barbershop. O que seria isso? Barbershop seria o quê? Uma barbearia. Grocery store, uma loja de conveniência, né? Tá ok? Laundromat, lavanderia. Library, biblioteca. Então tem que aprender essas palavrinhas de vocabulário. Não se esquece disso, tá bom? Outra coisa que a gente aprendeu durante o curso foi there is e there are. Isso é muito falado na língua inglesa, que é o verbo existir. Tem, existe. There is a school near my house. Tem uma escola perto de minha casa. Olha aí, tranquilo. Agora, e para negar, professor, é só colocar o not e depois. Não tem verbo to be? There is. There is not. Não tem. There are. There are not. Não tem. E assim sucessivamente. Outro detalhe que vocês têm que estudar, praticar a tradução, é dessas preposições que está aí no quadro. Por exemplo, on, sobre. Next to, ao lado. Pode ser perto, mas é ao lado. Near e close to. Esses dois significa perto, próximo. Aí ele não disse é na frente, se é do lado, atrás, mas é perto. Across from, opposite. Então esses dois significam como fosse do outro lado, mas é frente com frente. Beleza? In front of, na frente, já é diferente. Por exemplo, se você estiver na frente da igreja, é como se tivesse o quê? De costa para a igreja. Tá certo? Agora, se estiver frente com frente, você vai ter que dizer opposite the church. Ou seja, em frente, de cara a cara com a igreja. Então tá olhando para frente, beleza? In back of, behind, atrás, no final, pode ser. Between, no meio de duas coisas ou pessoas, pode ser. On the corner of, na esquina, bem, ou seja, no canto, na esquina. Então é bem interessante. Então você precisa aprender isso para falar sobre localidade. A gente até treinou isso na questão aqui. Tá bom? E nós concluímos na aula ontem, né? Nós falamos sobre algumas situações de queixas de vizinhança, né? A gente viu vários aqui. Por exemplo, a gente viu aqui My neighbor's dog barks all night. O cachorro do meu vizinho late a noite toda, certo? My neighbors always listen to loud music. Meu vizinho sempre escuta músicas altíssimas, né? Alta. E tem muitas outras aqui. Então, aprendo essas frases para vocês traduzirem, para melhorar essa questão. Porque eu posso perguntar, ei, qual desses aqui é um dos itens que lhe aborrece na sua vizinhança? Você vai dizer, oh, my neighbor has 6 dogs. It's like a zoo. Meu vizinho tem 6 cachorros, parece um zoológico. E assim vai, tá certo? Então tem que estudar isso para desenrolar, beleza? Vamos lá. E nós estudamos sobre how many e how much. How many, ele quer perguntar quantidade, só que contáveis. How many friends? Quantos amigos? Agora, quando for algo que não conta, água, suco, violência, não sei o que lá vai, você vai dizer crime, vai usar o quê? Much. How much? Quanto crime, ou quanto de crime, quanto de violência, ou quanto de água. Então, how much é para coisas que não se contam. E aí nós aprendemos na última aula a ver o uso dessas palavrinhas aí, de many. Então, esse lado esquerdo que vocês estão vendo, a lot of, a few, many,
any e none, eles são usados com substantivos, com palavras que você consegue contar. Livro, ventilador, computador. Então, se você quer falar, por exemplo, poucos, alguns, é só usar a few. A few friends, alguns amigos, poucos amigos. Certo? Claro, ele tem que estar né, positivo ou negativo, mas significa alguns. Já o many não, ele é só usado na negativa e interrogativa. É só analisar o tipo de frase, tá certo? Any significa nenhum. Nenhum. Então, aren't any, não tem nenhum, certo? E aí o bom é que a lot of e any, ele tanto pode ser contável ou incontável. A única diferença é que a lot of é na positiva, ou a lot é na positiva, e já o many e o much e o any né, eles são na negativa. Tem que lembrar, é só analisar a frase, certo? Quando ele pergunta aqui do lado esquerdo, nos contáveis, ó, are there many restaurants? Tem muitos restaurantes? Aí a pessoa fala, no, there aren't any. Ele poderia ter dito, no, there aren't any restaurants. Não, não tem nenhum restaurante. Beleza, mas o any ele pode ser usado sozinho, não precisa do complemento. Aqui, nesse caso, de uma resposta. Mas numa frase que você for criar, você tem que colocar o substantivo. Por exemplo, na minha rua não tem hospitais. In my street, there aren't hospitals. There aren't any hospital. Não há nenhum hospital. Tá certo? Então, tem que lembrar disso. Tá ok? Aí eu vou passar para vocês uma atividadezinha, para ver se vocês conseguem desenrolar. Tá ok? Então, ó, estudem. Eu vou estar separado o material. Revisem. Tem uma semana para vocês estudarem, para entrar uma nota acima de 7, para passar direto para o próximo estágio. Beleza? Então, muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe vocês e vamos para o próximo ano, se Deus quiser.